Muito bem, na nossa aula de hoje de macroeconomia, nós vamos falar um pouquinho para você a respeito da taxa ou da curva de Phillips. A gente vai tentar entender, na verdade, como que, na verdade, tentou-se imaginar a hipótese de um trade-off entre a taxa de desemprego de um lado e a inflação do outro lado. E aí a gente vai poder entender se, na verdade, a curva de Phillips, de fato, funciona ou se, na verdade, ela foi desmontada pelos fatos históricos. Ok? Muito bem, vamos lá para a nossa aula. Acompanha comigo. A curva de Phillips, na verdade, começa, o seu entendimento a partir do pressuposto de que existe aquilo que nós chamamos de taxa natural de desemprego. Então, a teoria vai afirmar para a gente o seguinte: a teoria que afirma que o desemprego retorna eventualmente à sua taxa natural, independente de quais sejam os níveis inflacionários, chama-se teoria da hipótese da taxa natural. Observações dos dados históricos parecem sustentar esta teoria, ou seja, que na verdade nós temos aí uma taxa natural de desemprego dentro do ambiente econômico, independente de quais sejam os níveis inflacionários. Portanto, aquela ideia do famoso trade-off, tudo bem? De um lado, entre eu ter uma maior quantidade de desemprego para que eu tivesse uma menor inflação, ou ainda o inverso, permitir, na verdade, um ímpeto inflacionário mais acelerado para que eu tivesse uma menor taxa de desemprego, parece que, na verdade, não ocorre no longo prazo. Daí, nós temos uma teoria que nós chamamos de teoria da hipótese da taxa natural, ou seja, que, na verdade, existe uma taxa natural de desemprego que independe da taxa de inflação, ou seja, do nível geral de preços. Para a gente poder compreender essa questão, a gente pode, assim, empreender aquilo que nós chamamos de um experimento natural para a hipótese da taxa natural. Então, vamos lá. O conceito de uma curva de Phillips estável vai cair por terra no início dos anos 70. A gente vai poder observar que lá no ano de 1970, nos anos 70, nós passamos a ter um outro elemento interessante que nós chamamos de estagflação. E você há de se recordar que quando nós temos uma estagflação é porque eu tenho uma inflação seguida de um processo de recessão que pode, se continuado de maneira extremamente profunda e durante um longo tempo, se encaminhar para aquilo que nós chamamos de depressão. Então, você há de se recordar primeiro que recessão é quando eu tenho a queda da atividade econômica e depressão é quando eu tenho essa recessão durante um longo período de tempo e de maneira profunda. O conceito da curva de Phillips estável, ou seja, do trade-off entre emprego e taxa de inflação, cai por terra no início dos anos 70, mais especificamente a partir de 1973, com o primeiro choque do petróleo. A gente sabe, então, que durante os anos de 70 e 80, a economia de diversos países vão viver períodos de altas taxas inflacionárias e altos níveis de desemprego, que podem ser caracterizadas como estagflação. Mas vamos tentar, então, entender a nossa curva de Phillips lá nos anos de 1960. Você se recorda que aqui nós tínhamos a taxa de inflação, na nossa base nós temos a taxa de desemprego, ambos em percentuais, e você vai poder observar que quando eu tenho, na verdade, uma taxa de inflação percentualmente mais elevada, vai ser exatamente quando eu encontro uma taxa de desemprego que também é uma taxa de desemprego mais alta. Nós vamos poder observar isso para o ano de 1968, tudo bem? E vamos observar isso em todos os anos subsequentes.
muitas vezes, quando eu tenho a elevação da inflação, eu também tenho, ao mesmo tempo, a elevação do desemprego. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós pegamos lá o ano de 1961, ele, na verdade, vai representar para a gente, né, uma baixa inflação, porém, né, uma maior taxa de desemprego. E aí, né, a curva de Phillips, ela tenta, na verdade, mostrar que existe um trade-off entre, de um lado, a taxa de inflação e, do outro lado, a taxa de desemprego. Para uma inflação mais elevada, exemplo 5,5, nós vamos ter uma taxa de desemprego menor, em torno de 3. Porém, quando eu tenho lá em 1961 uma taxa de inflação algo próximo de 2,5, eu tenho uma taxa, né, de desemprego maior em torno de 6%. Portanto, a curva de Phillips vai mostrar para a gente lá na década de 60 que, teoricamente, haveria o trade-off entre, de um lado, inflação ou desemprego, e que, na verdade, os gestores governamentais teriam que optar por um ou por outro. Mas a gente vai poder observar que lá na década de 1970, vamos corrigir aqui, lá na década de 1970, nós vamos ter exatamente o colapso da curva de Phillips. Observe você, né? Lá na década de 1970, nós temos aqui a taxa de inflação e aqui embaixo a taxa de desemprego, e você vai poder observar que nós temos, por exemplo, né, a partir do ano de 1973, uma inflação média extremamente elevada, algo em torno de 6,5%, e concluindo-se com uma taxa também mais elevada de desemprego, em torno de 4,5%. Observe que no ano de 67, nós tínhamos uma inflação menor e tínhamos uma taxa de desemprego menor, algo próximo de 3,5%. O que significa dizer que, na verdade, aquele trade-off que existia, pelo menos até a década de 60, com a ideia da curva de Phillips, foi definitivamente rompida, porque eu posso ter uma situação de maior inflação, seguida também de maior taxa de desemprego. Mas se assim é, a gente pode então avançar e tentarmos entender os deslocamentos da curva de Phillips, o papel daquilo que nós chamamos de choque da oferta. Observações históricas já mostram que a curva de Phillips, de curto prazo, pode deslocar-se em razão de mudança nas expectativas. Quero te lembrar que nós temos uma escola do pensamento econômico ligada ao pensamento clássico, que nós chamamos de expectativas racionais. E que, na verdade, essa escola das expectativas racionais vai dizer que nós temos aí uma adaptação, né, de todas as expectativas dos agentes econômicos em virtude da expectativa de se ter maior inflação e também maior desemprego, mesmo no curto prazo. Se assim ocorre, a curva de Phillips, de curto prazo, também pode se deslocar em razão de choques na oferta agregada. Exemplo, grandes mudanças negativas na oferta agregada podem piorar o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Ora, raciocina comigo. Se na verdade nós temos grandes choques negativos na oferta agregada de curto prazo, então oferta agregada de curto prazo, eu tenho um choque negativo. Se na verdade os ofertantes estão na verdade oferecendo uma quantidade menor de mercadoria no mercado, a tendência é de que a redução negativa da oferta agregada de curto prazo produza necessariamente uma quantidade maior de desemprego. Isso porque os agentes econômicos tendem a não manter o mesmo nível de emprego, já que, de alguma forma, está se produzindo menos. Mas ocorre que, se a oferta agregada, na verdade, né, de alguma forma, provoca a queda do nível de emprego, a gente vai poder observar que ela também provoca um efeito perverso sob o ponto de vista da inflação. Isso porque, se mantidas coeteris paribus a demanda agregada sendo absolutamente a mesma, se a oferta agregada cai, a tendência, né, é de que os preços de equilíbrio se elevem
aí, se nós temos os preços de equilíbrio se elevando, eu tenho o fenômeno da inflação, ou seja, o aumento generalizado de preços. Então, um choque adverso na oferta agregada dá aos governantes um trade-off ainda mais perverso entre inflação e desemprego. Assim sendo, um choque de oferta é um evento que afeta diretamente os custos de produção de uma firma e, como consequência, os preços cobrados por ela. Esse choque desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda e, como resultado, nós temos então o deslocamento da curva de Phillips. Assim sendo, a gente pode visualizar isso, né, e tentarmos entender. Lembrando que nós temos aqui, né, aquele modelo que nós estudamos da oferta agregada e da demanda agregada, e aí nós temos aqui do outro lado a nossa curva de Phillips. Vamos nos recordar. Se nós tivermos um choque adverso na oferta agregada, portanto, a curva de oferta agregada 1 se desloca para a curva de oferta agregada 2, a tendência é que nós tenhamos uma diminuição da produção. Ora, se na verdade nós temos uma diminuição da produção, sabendo que a demanda agregada ceteris paribus permanece a mesma, nós temos uma redução do produto de Y1 para Y2. Mas nós temos, além disso, a elevação do preço e das quantidades de equilíbrio de A para B, sinalizando, na verdade, um aumento de preço de P1 para P2 e uma redução do produto de Y1 para Y2. Resultado, um choque adverso da oferta agregada diminui a produção, que por sua vez desloca, né, o produto para a esquerda, desloca a curva de oferta, provocando um aumento do nível geral de preços. Resultando, então, um trade-off ainda pior entre inflação e desemprego. Lembrando, então, que nós temos a curva de Phillips 1, né, e dada um choque adverso da oferta agregada de curto prazo, eu tenho, então, o deslocamento da curva de Phillips para a posição de número 2, representando que uma elevação, né, do nível de inflação provocará uma elevação no nível de desemprego. Ok? Muito bem, vimos então a nossa primeira parte aí a respeito da curva de Phillips, que você se recorda que vai tentar aí mensurar o trade-off entre, né, inflação e desemprego. Na nossa próxima aula nós vamos continuar a falar a respeito desse assunto, ok? Forte abraço e até a próxima aula.